Fala galera, mais uma aula do nosso canal Tamo Junto. Hoje falaremos sobre produtos notáveis, as 3 fórmulas básicas de produtos notáveis. Vem com a gente, roda a vinheta. Bom, hoje falaremos sobre produtos notáveis. A primeira fórmula de produtos notáveis é o quadrado da soma de 2 termos. Vamos ao primeiro exemplo. Então, a fórmula de quadrado da soma de 2 termos é A mais B, entre parênteses, ao quadrado. Ou melhor, o quadrado de A mais B é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Beleza? Como é que fica isso na prática? Na prática, no primeiro exemplo, eu tenho x mais 3 ao quadrado, onde x é o primeiro termo, vou botar aqui, ó, primeiro termo, e o 3 é o segundo termo, certo? Segundo termo. Então eu vou pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado, x ao quadrado. Vou dar um espaço, vou colocar mais 3 ao quadrado. E no meio eu vou botar mais 2 vezes quem, professor? 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 3. Então ficou quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Resolvendo isso, finalizando a conta, temos x ao quadrado mais... Aqui eu vou fazer 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x. Mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Beleza? Esse foi o primeiro exemplo. Lembra que quando eu falei a fórmula, eu falei quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Sempre vai aparecer nessa primeira fórmula o número 2. O 2 ele é fixo na fórmula. Quem é que vai mudar? É o A e o B, é o primeiro e o segundo termo. Ok? Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, eu tenho x mais y mais 5 ao quadrado. X mais 5 ao quadrado, eu vou pegar o primeiro termo, x ao quadrado, dou um espaço, mais 5 ao quadrado. Então, ó, peguei o primeiro termo e o segundo termo ao quadrado. Primeiro e segundo, um em cada lado ao quadrado. No meio sempre vai aparecer quem? Não posso esquecer. No meio sempre vai aparecer o número 2. Então, 2 vezes quem? 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o 5. Pronto. Então vai ficar x ao quadrado, eu não posso fazer nada, continua x ao quadrado, mais, porque ele é uma incógnita, 2 vezes x vezes 5. Como é que eu faço isso? Eu faço 2 vezes 5, 10. 10 vezes x, 10x. Geralmente, aluno acaba esquecendo do x aqui no meio. Se o x ele é um dos termos do meu produto notável, ele sempre vai aparecer no meio. E por último, eu tenho 5 ao quadrado. Para quem não lembra, qualquer número ao quadrado vai ser ele vezes ele mesmo. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Então, o resultado da primeira é x2 mais 10x mais 25. A gente pode... tem professor que faz direto. Vou fazer aqui do lado, para ver se vocês acham que vale mais a pena. Primeiro, o quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 5, mais o quadrado do segundo. Vai dar no mesmo, ok? Então vai ficar x ao quadrado, mais, de novo, 5 vezes 2, 10. 10 vezes x, 10x.
mais, finalizando, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. O resultado é o mesmo, tá bom? Só dei esse exemplo que, de repente, algum aluno pode achar mais simples, mas, sinceramente, eu acho que esse primeiro método é mais simples que o segundo. Então, vamos lá. 2x mais 4, entre parênteses, elevado a 2. Então, esse 2x é o primeiro elemento e o 4 é o segundo elemento, correto? Então, eu vou pegar primeiro ao quadrado, 2x ao quadrado. Reparem que toda vez que eu tiver 2x, 3x, 4x, 5x, 3y, 4y, x elevado a 2, x elevado a 3, y elevado a 4, um número e uma letra, ou uma fração composta de número e letra, ou só de número, eu sempre vou precisar de parênteses na hora de elevar ao quadrado. Não pode esquecer isso, tá bom? Então, eu tenho 2x ao quadrado, esse é o primeiro termo. Dou um espaço mais 4 ao quadrado. O que eu boto no meio? Qual o número que sempre aparece? O número 2. 2 vezes quem? O primeiro termo, 2x, vezes o segundo termo, que é 4. Então, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. X ao quadrado é ele próprio, x ao quadrado. Mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 16 quem? Não posso esquecer que tem uma variável aqui, né? Uma incógnita. 16x. Mais, por último, eu tenho o quê? 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Está feito o nosso terceiro exemplo. Lembrando que esse tipo de matéria é uma matéria que a gente precisa exercitar bastante. Exercitar bastante. Para que a gente se acostume com a metodologia. Beleza? Não posso esquecer de pedir a vocês dar um like no nosso vídeo, assinar o nosso canal, apertar o sininho lá, que toda vez que tiver vídeo novo vai avisar vocês, e ajudar a gente na divulgação desse canal. Esse canal é feito para vocês, tá bom? Vamos lá para mais um exemplo. Y ao quadrado mais 7, entre parênteses, ao quadrado. O y ao quadrado é o primeiro elemento e o 7 é o segundo elemento. Então, eu tenho y ao quadrado, ele está ao quadrado, certo? O primeiro elemento é y ao quadrado. Eu tenho que pegar o primeiro e elevar ao quadrado. Dou um espaço mais. Qual é o segundo elemento? 7. 7 ao quadrado. Eu elevei os dois ao quadrado. No meio vai o que, professor? Sempre vai aparecer o número 2. 2 vezes quem? 2 vezes o primeiro elemento vezes o segundo elemento. Agora vamos calcular, finalizar a nossa conta. y2 elevado a 2, eu tenho que multiplicar. Na propriedade de potência, a gente multiplica os expoentes. Então, eu faço 2 vezes 2, 4. Então, ficou y4. Mais 2 vezes 7, 14. 14 o quê? 14 y2. Mais 7 ao quadrado. Cuidado que 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que vai dar 49, não é isso? Não vou nem falar o que o aluno costuma colocar nesse 7 ao quadrado. Tá bom? Esses são os exemplos de produtos notáveis da primeira fórmula, quadrado da soma de dois termos. Agora a gente vai ver a segunda fórmula, que é bem parecida, que é o quadrado da diferença de dois termos. Ok? Deixa eu apagar aqui esse círculo aqui ficou fora. Então vamos lá. Segunda fórmula, quadrado da diferença de dois termos. É quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Reparem que toda vez que esse sinal aqui do parênteses for negativo, apenas o primeiro sinal vai mudar.
apenas o primeiro sinal vai mudar, tá bom? A fórmula é exatamente a mesma da anterior. O que vai mudar é o quê? Quando eu coloco x, quando eu coloco menos no parênteses, a primeira fórmula do desenvolvimento, o primeiro sinal da fórmula vai ser negativo também. Então vamos lá. Primeiro termo aqui é x, o segundo é 6. Então eu vou pegar o primeiro termo, x ao quadrado, dou um espação, mais 6 ao quadrado. Como o sinal aqui é de negativo, é menos, eu vou colocar menos também agora. Menos quem? O 2, que vai aparecer em todas as fórmulas, ele é fixo. 2 vezes quem? O primeiro elemento vezes o segundo elemento. Então eu tenho x ao quadrado é x ao quadrado, menos 2 vezes 6, 12, 12 vezes x, 12x, mais 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. Perceberam como é que essa fórmula é bem parecida? Inclusive tem alguns livros, alguns cursos, alguns professores que usam essa fórmula aqui, ó. A mais ou menos B ao quadrado. Aí qual é a fórmula? Quadrado do primeiro mais ou menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, quando a fórmula usa o mais, o primeiro sinal é mais. Quando a fórmula usa menos, o primeiro sinal é menos. Certo? Só coloquei aqui só para ilustração, porque vocês vão, de repente, pesquisar. Afinal de contas, é o que eu mais falo aqui para os meus alunos. A gente precisa buscar conhecimento. Tanto é que, se você está aqui no nosso canal, é porque você está buscando conhecimento, esse é o primeiro passo. É formidável isso. Quanto mais conhecimento a gente vai buscando, a nossa mente vai se abrindo e cada vez mais a gente vai sentindo facilidade e vendo que a matemática não é aquele bicho-papão que todo mundo fala por aí. Vem com a gente que cada vez você vai ficar mais fera na matemática. Tá bom? Então vamos lá. Continuando a segunda fórmula, o segundo exemplo, eu tenho o primeiro termo é o x, o segundo termo é o 2. X menos 2 entre parênteses ao quadrado. Então vai ficar quadrado do primeiro, dou um espaço, mais quadrado do segundo, que é o 2. Como o sinal aqui é de menos, vai ficar menos quem? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Desenvolvendo aqui essa fórmula, vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes 2 dá 4. 4 o quê? 4x, ó, tem um x no meio desse produto, então ele tem que aparecer no resultado. Mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Esse é o nosso segundo exemplo. Beleza? Então vamos lá. Mais 2 exemplos para a gente fixar bastante. 5x é o nosso primeiro elemento e 9 é o nosso segundo elemento. Então vai ficar quadrado do primeiro, 5x, entre parênteses, ao quadrado. Lembrando, se tem número e letra junto, eu boto no parênteses, mais 9 ao quadrado. No meio vai ficar, como o meu primeiro sinal aqui, como o meu sinal do parênteses é negativo, o meu primeiro sinal também vai aparecer negativo. Menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo. Então vai ficar 5 ao quadrado dá 25, x ao quadrado, x2, menos 2 vezes 5, 10. 10 vezes 9, 90. 90 o quê? 90x. O x é um dos fatores desse produto. Mais 9 ao quadrado é 9 vezes 9, 81. Então, o nosso terceiro exemplo da segunda fórmula, 81. Beleza? O quarto exemplo.
4 menos y3. Então, 4 é o primeiro elemento, y3 o segundo elemento. Repete o primeiro, 4 ao quadrado, é lógico, primeiro termo ao quadrado. Vamos fazer direto para ver se vocês conseguem acompanhar? Menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, y3. Mas esse segundo sinal não muda nunca, sempre é positivo. O que vai mudar é o primeiro, de acordo com o inicial lá. Mais o segundo ao quadrado. O segundo é quem? É o y3 ao quadrado. Beleza? Então vai ficar 4 ao quadrado. É 4 vezes 4, 16, menos 2 vezes 4, 8. 8 vezes y3 dá 8y3. Mais y3 ao quadrado, se eu tenho uma potência de potência, o que eu faço com os expoentes? Multiplica. y6. Ok? Então tá aí mais uma fórmula. Vamos para a terceira e última fórmula. Correto? Vamos pegar a borracha aqui para apagar esse círculo aqui que ficou feio. Vamos mudar para a caneta de novo. Terceira fórmula, produto da soma pela diferença de dois termos. Então eu tenho aqui, ó, a mais b a mais b vezes a menos b. São dois termos iguais, só que um eu tenho soma e eu tenho outro diferença. Vai ser quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Essa é a fórmula. Essa fórmula de produto notável ela é mais simples que as outras. Repara só. Aqui eu tenho x mais y vezes x menos y. Entre os parênteses aqui, ó, eu posso colocar um vezes ou eu posso deixar sem nada. Porque quando eu tenho dois parênteses sem nada no meio, ali está uma multiplicação. Eu já tenho falado isso nos outros vídeos. Se eu tiver um número e um parênteses sem nada no meio, eu tenho uma multiplicação. Ok? Então, se eu tenho x mais y mais 7, y mais 7 vezes y menos 7, eu tenho uma soma por uma diferença. Qual é o primeiro termo aqui? O primeiro termo é o y, o segundo termo é o 7. Então, eu vou pegar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. É apenas isso. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Qual é o primeiro termo do parênteses? Y. Qual é o segundo termo do parênteses? 7. E eu vou botar o menos no meio. Como é que finaliza isso? y2 menos 49. 7 vezes 7, 49. Beleza? Bem mais simples que a outra, né? Não tem aquele termo do meio. Aquele termo do meio que muitas vezes a gente até esquece. Então vamos lá. X mais 3 e x menos 3. Reparem que quando eu falo o produto da soma pela diferença, pode ser o produto da diferença pela soma. Se aparecer o menos antes e o mais depois, não tem problema. O que não pode acontecer é na parte do menos eu trocar os termos. O primeiro termo passar a ser o segundo e o segundo passar a ser o primeiro. Não pode acontecer isso, tá bom? Então vamos lá. X menos 3 vezes x mais 3. Qual é o primeiro termo? O primeiro termo é o x. Nos dois parênteses, o primeiro termo é o x. Qual é o segundo termo dos dois parênteses? É o 3. Então eu vou pegar primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Apenas isso, muito fácil, né? E de repente, quando você viu lá com o professor na escola, não entendeu, talvez uma brincadeira tirou sua atenção, talvez você não tinha maturidade no momento para entender esse exemplo e agora você clareou a mente. Eu vou colocar nas descrições desse vídeo uma lista de exercícios para que você treine bastante. Para que você treine e se tiver dúvida, manda para a gente nos comentários. Tudo bem? Então, continuando aqui, eu tenho x ao quadrado menos 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9.
E fica assim, x2 menos 9. Tá bom? Vamos finalizar aqui com essas duas. Primeiro termo aqui do parênteses, 6x. O segundo termo é 8. Primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. E x ao quadrado é x ao quadrado. Menos 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Apenas isso. Tudo bem? Vamos ver essa agora? X elevado a 4 mais 1, x4 menos 1. Primeiro termo é o x4, o segundo termo é 1. Então, vou pegar o primeiro termo, que é x4, elevar ao quadrado, menos o segundo termo, que é 1 ao quadrado. Quando eu tenho uma potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então, vai ficar x elevado a 8 menos 1. Finalizei as três fórmulas, correto? Vamos relembrar aqui rapidinho quais são as três fórmulas. Deixa eu mudar de caneta. Quais são as três fórmulas que nós estudamos hoje? Nós estudamos, primeira fórmula, eu tinha A mais B, entre parênteses, ao quadrado. Ou melhor, quadrado de A mais B. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A segunda fórmula, lembra disso? Que é idêntica à primeira, que muda só o sinal de dentro do parênteses. E na solução da fórmula, vai mudar no primeiro sinal, ó, menos, agora repete o resto, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E a terceira fórmula era o produto da soma pela diferença, que ficou como? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, essas são as três fórmulas. Existem outras fórmulas, mas o básico de produtos notáveis são essas três, que é o que mais cai nos concursos. Mais para frente, de acordo com os pedidos que forem aparecendo, a gente pode até colocar. Tem o cubo da soma, tem o cubo da diferença, tem o quadrado da soma de três termos, e por aí vai. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essa matéria é uma matéria do 8º ano, então para quem está indo para o 9º ano, é bom relembrar essa matéria, que o professor do 9º ano vai solicitar muito essa matéria, toda hora vai precisar de produtos notáveis no 9º ano. Quem vai para o ensino médio, não preciso nem falar, toda hora aparece, e o professor do ensino médio não tem muita paciência de ficar voltando o conteúdo do fundamental. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tamo junto sempre.